E aí, pessoal, tudo bem? Retomando hoje os trabalhos aqui no canal no YouTube, né, para nessa quarentena tentar trazer um conteúdo um pouco diferenciado, um conteúdo um pouco mais histórico sobre algumas equipes que marcaram a época no futebol brasileiro ou que conquistaram títulos muito importantes. Vou começar hoje com o Corinthians, de 1990, né, o primeiro título nacional do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians já tinha conquistado ali 4 títulos do torneio Rio-São Paulo, que era um campeonato regional muito importante na época que foi conquistado. Já tinha 20 dos atuais 30 títulos estaduais que o Corinthians já tem na sua sala de troféus. E naquela época era um campeonato muito mais importante do que é hoje. Para a gente ter ideia, por exemplo, em 1990, o Corinthians ele fez mais jogos de campeonato estadual do que de campeonato brasileiro. O campeonato estadual ele durou ali 7 meses do calendário de 1990 e o campeonato brasileiro durou apenas 4 meses. Era uma particularidade da época, que a gente vai mergulhar para entender como é que foi esse 1990 da equipe corintiana, como é que foi a construção desse time que conquistou o primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Bom, primeiro acho que a gente precisa contextualizar o que vinha acontecendo naquele período. Em 1989, o Corinthians não conquistou títulos, foi apenas o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, parou nas quartas de final contra o Flamengo na Copa do Brasil de 1989, né? E no Campeonato Paulista parou apenas ali na semifinal, portanto não se classificou para a Copa do Brasil de 1990. Então em 90, o que o Corinthians tinha para disputar? O Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Apenas essas duas competições aí oficiais no ano de 1990 do Timão. No Campeonato Paulista, o Corinthians até fez um bom Paulistão. Foi treinado ali pelo Basílio, né, que é o grande ídolo da história do Corinthians, integrante do histórico time de 1977. O Basílio não conseguiu ali se sustentar no cargo porque tinha muitos problemas de relacionamento com o Vicente Mateus, outro histórico nome da trajetória do Corinthians, né, presidente do Corinthians durante muitos anos. Então o Basílio se desentendeu com o Vicente Mateus e acabou saindo. O Zé Maria, outro nome também histórico do futebol paulista, sobretudo, assumiu o time, mas acabou caindo logo depois, né? Vou chegar nessa história já já. O Corinthians não chegou na final do Campeonato Paulista, mas perdeu apenas um jogo naquela campanha. A estreia para o Noroeste, 1-0. O Corinthians acabou sendo derrotado na estreia daquele Paulistão, mas depois não perdeu mais. Liderou a sua chave na primeira fase, 2 pontos à frente do Palmeiras e 5 à frente do Bragantino. E na segunda fase acabou ficando em segundo lugar na sua chave. Um grupo que tinha ali o Bragantino, que se sagraria campeão. O Corinthians ficou 2 pontos atrás do Bragantino, acabou não indo para a final, né? Passava apenas o primeiro de cada chave. O Bragantino fez a final contra o Novo Horizontino, uma final histórica do Campeonato Paulista. O Nelsinho Batista era o técnico do Novo Horizontino, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Bragantino. O Bragantino se sagrou campeão paulista. E aí, o Nelsinho, que era técnico do vice-campeão Novo Horizontino, acabou vindo para o Corinthians e estreando na terceira rodada daquele Campeonato Brasileiro de 90. Nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão de 90, o Corinthians foi comandado pelo Zé Maria. Eu já vou entrar em detalhes de cada rodada daquele campeonato, mas era um momento de muita crise no Corinthians. A torcida cobrava por melhores resultados, tanto a diretoria quanto o treinador, pedia a cabeça do Zé Maria, e o Nelsinho, que naquela época tinha 40 anos, acabou sendo aí contratado para o primeiro grande projeto da sua carreira como treinador, né? Nelsinho tinha sido um bom lateral, construiu a sua carreira no Santos, na Ponte Preta e no São Paulo, portanto não tinha tanta identificação assim com o Corinthians. Foi até visto ali com uma certa desconfiança no início, né? A gente sabe muito bem como funciona isso até hoje, não só no futebol paulista, mas no futebol brasileiro como um todo. Então a gente pode imaginar como é que isso era há 30 anos atrás. Ele tinha 40 anos apenas, chegava para comandar um Corinthians que nunca tinha sido campeão brasileiro, um Corinthians que estava em crise, né? Cobrança por resultados ali, e tinha esse desafio de fazer o time jogar melhor naquele Campeonato Brasileiro. Ele estreou apenas na terceira rodada daquela competição. Bom, começando a falar um pouquinho sobre a parte tática e também da campanha do Corinthians no Brasileirão de 90, a gente pega esse dado aí que está na tela para vocês e já começa a ver que era um time que tinha uma certa dificuldade para produzir ofensivamente. Em 25 jogos, o Corinthians venceu 12, empatou 8 e perdeu 5. Mas olha o número de gols aí, 23 gols pró apenas. Ou seja, o Corinthians fez menos gols do que jogos na competição. É uma média inferior a 1 gol por jogo, 20 gols contra. No período final da competição, o Nelsinho conseguiu ajustar a defesa do Corinthians, mas também sofreu defensivamente durante boa parte do Brasileirão de 1990.
Ofensivamente, era um time que até tinha uma movimentação bem planejada. Havia ali uma preocupação na ocupação de espaços, em aproveitar algumas características dos jogadores, isso era bem claro, mas se precipitava constantemente quando tinha que aprofundar as jogadas. Então era comum ali muitos erros na construção ofensiva do Corinthians e para tentar diminuir isso, o Nelsinho pedia bastante, até nas entrevistas, estava dando uma lida nos jornais da época, né? Então ele falava muito sobre o controle através da posse de bola, de tocar mais a bola, de ter um pouco mais de calma. A questão é que isso acabou sendo confundido com o tempo, com uma certa morosidade, né? Então era um Corinthians que ficava no meio termo, muitas vezes com medo de arriscar muito e errar muito espaço, como acontecia, trabalhava demais a bola e não ganhava tanta profundidade assim. Então o Corinthians passou basicamente o Brasileirão todo de 90 oscilando nesse aspecto. Às vezes era um time muito vertical e errava muito, às vezes era um time que trabalhava muito a bola e acabava não conseguindo agredir tanto assim o time adversário. A forma de ser mais perigoso, né, do Corinthians era a bola parada. E aí a gente tem que falar do principal jogador daquela campanha, que foi o Neto. Neto, que em 1990 era o principal jogador brasileiro atuando aqui no país. A gente pode discutir muita coisa da carreira do Neto, mas o fato é que no Brasileirão de 90 ele fez a diferença, sobretudo nos chutes de média distância e nas bolas paradas, né? E aí a gente pode escolher, seja falta direta, seja escanteio. O Neto batia muito bem escanteio, botava muito efeito na bola. Tinha uma jogada, inclusive, da bola batida no segundo pau, buscando alguns jogadores que eram muito fortes do Corinthians. Ou então nas faltas laterais, né? O Corinthians fez gols decisivos assim naquela campanha através de batidas do Neto. O esquema tático variou ao longo da competição. Vocês vão ver, né, quando eu for detalhar rodada por rodada, que sempre variava ali entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Alguns jogadores entraram e saíram da equipe, mas o Nelsinho conseguiu manter uma base ali de 7 a 8 jogadores que foram titulares ao longo de toda essa competição. O Giba, que depois se transformou em treinador, né, era o lateral mais ofensivo da equipe. Do outro lado, o Jaceli, que era o lateral esquerdo, ele segurava um pouquinho mais, deixava o Giba ganhar um pouco mais de liberdade. Até no retorno ali da primeira fase, o Giba foi muito importante em alguns jogos por essa presença constante dele pelo lado direito. O Fabinho, que era o ponta direita do time, foi titular durante toda a campanha. Ele tinha uma característica muito peculiar, né? Era um ponta de entrar na área, então dificilmente a gente viu o Fabinho fazendo jogadas de ponta, né? De flanco pela direita. Ele era muito mais um segundo atacante do que, de fato, um ponta. Então ele entrava muito em diagonal, até porque geralmente o centroavante desse time do Corinthians, e aí a gente vai falar de alguns jogadores ao longo da campanha, era um centroavante que não ficava fixo. Ele saía da área, ele flutuava ali na intermediária, muitas vezes até voltava para marcar, porque o Neto não fazia tanto essa função no momento defensivo. Então era necessário que um dos pontas fizesse essa movimentação de entrar em diagonal, buscando dar profundidade à equipe corintiana. Já o ponta, pelo outro lado, era o Mauro, né? Na reta final da competição principalmente. O Mauro era um ponta que, na verdade, era um jogador de meio campo. Ele tinha essa origem como meia, mas foi escalado como ponta na reta final da competição e também dificilmente fazia jogada de fundo. O Mauro geralmente ele recuava alguns metros, pegava essa bola, fazia alguns lançamentos, flutuava para o meio também para ajudar a articular essas jogadas. Era um jogador de bom passe, um bom porte físico também. Tinha 1,86 m, tinha força física, então compunha bem o meio campo do Corinthians, além de ajudar também no momento defensivo na marcação. O sistema de marcação daquele time do Corinthians, né, era basicamente o mesmo de todas as equipes da época. Era o sistema de marcação por encaixes e perseguição. O que é isso? Eu sou o lateral esquerdo do Corinthians, por exemplo, sou lá o Jaceni. O ponta direita adversário caía no meu setor, eu acompanhava ele até o final da jogada. Eu sou o Marcelo Dian, o zagueiro do Corinthians, zagueiro central do Corinthians naquela campanha. Aliás, jogou muito bem naquele campeonato. Eu estava pegando o centroavante saía da área, eu acompanhava. E assim sucessivamente. Os demais jogadores do Corinthians também faziam isso, né? Acompanhavam ali o atleta adversário que caía no seu setor e tentavam fazer isso até o final. Ao longo da campanha, isso oscilou muito. Era um time que oscilava a intensidade. Mas na reta final, né, quando o calo apertou, quando foi mais sério mesmo ali nos jogos decisivos e eliminatórios, o Corinthians reforçou muito bem o seu sistema defensivo e fez disso a sua principal característica na reta final da competição, algo que foi determinante, sobretudo na final contra o São Paulo. Eu vou contar essa história já já. Bom, antes de entrar na rodada a rodada, vamos tentar explicar como é que era o regulamento daquela época, né? Cada ano era um regulamento diferente do Campeonato Brasileiro, e o Brasileirão de 90
trouxe o seguinte regulamento. Eram 20 clubes divididos em 2 grupos de 10. No primeiro turno, você enfrentava os times do outro grupo, ou seja, você jogava 10 jogos. E aí, o campeão de cada chave nesse primeiro turno já tinha ali garantida uma vaga nas quartas de final. Ou seja, já tinham 2 vagas das 8 nas quartas de final ao final do primeiro turno. No segundo turno, você enfrentava os times do seu próprio grupo, ou seja, 9 jogos. E aí, novamente, os campeões de cada chave garantiam vaga nas quartas de final. Então, você juntava lá os 2 campeões do primeiro turno, né? O campeão de cada chave do primeiro turno, o campeão de cada chave do segundo turno, 4 vagas. E as 4 vagas restantes foram ocupadas pelas 4 equipes que mais pontuaram no somatório dos 2 turnos, e foi nessa que o Corinthians entrou. Você vai entender um pouquinho mais pra frente. E aí depois disso era bem básico, né? Quartas de final, jogos de ida e volta, semifinal, jogos de ida e volta, e a grande final, jogos de ida e volta também, sempre com o time que fez a melhor campanha, podendo decidir em casa e tendo a vantagem de 2 resultados iguais. Bom, o campeonato para o Corinthians começou no dia 19 de agosto, né, de 1990, obviamente. O técnico ainda era o Zé Maria, ainda muita pressão em cima da comissão técnica e dos jogadores do Corinthians, e o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Grêmio, né? 3-0, derrota por 3-0 fora de casa, lá no Olímpico, e uma polêmica envolvendo a possível venda do Neto, né, para o Bragantino. O Neto era o principal jogador do Brasil na época, o Bragantino era o campeão paulista, havia muito investimento no Bragantino, que era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Bragantino naquela época era um time de Série A do Brasileirão, né? O Nabi Abichedi era o grande mecenas ali do Bragantino. Tentaram comprar o Neto por 2 milhões de dólares, mas o Vicente Matheus acabou negando. Então foi um jogo ali que o Corinthians nem deu tanta atenção para a partida em si. Foi uma semana muito conturbada em cima dessa possível saída do Neto. Resultado não poderia ser outro. 3-0 para o Grêmio, lá no Olímpico, uma estreia muito ruim do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 1-0 dentro do Pacaembu. Nesse jogo até um torcedor invadiu o gramado, tentou agredir o Zé Maria, né? Como eu falei, ainda era o técnico do Corinthians. A torcida se reuniu ali em frente às sociais do Pacaembu pedindo a saída do Vicente Matheus. E esse jogo é até curioso que marcou a estreia do Ezequiel, né? Ezequiel volante, que marcou a época ali nos anos 90 do Corinthians, jogador muito voluntarioso, uma boa técnica também. Seria importante nessa campanha, não como titular, entrando na equipe também em vários jogos, mas ele estreou, né, no Corinthians nesse jogo contra o Cruzeiro na segunda rodada do Brasileirão de 1990. Na terceira rodada, já era o Corinthians com o Nelsinho Batista, né? O Nelsinho foi contratado junto ao Novo Horizontino e estreou com um empate, né, contra o Vitória em Salvador, 0-0. O time ainda com muita dificuldade para criar. O próprio Nelsinho chegou a admitir isso, né, e falou depois do jogo que essa era a principal missão dele no Corinthians, fazer um time mais produtivo na parte ofensiva. Era o terceiro jogo do Corinthians no Brasileirão de 90, terceiro jogo sem vitória, terceiro jogo sem marcar gols. Nessa partida também o Neto deixou o gramado reclamando, né, da pouca preocupação ofensiva do Corinthians. E o Paulo Sérgio, né, grande Paulo Sérgio, que foi suplente do Brasil na Copa de 94, foi titular do Corinthians durante boa parte dessa campanha. Ele acabou entrando no time titular nesse jogo, até bem curioso, porque o Paulo Sérgio já havia sido treinado pelo Nelsinho Batista no Novo Horizontino, né? Ele foi revelado pelo Corinthians, mas foi emprestado ao Novo Horizontino no ano anterior e foi treinado pelo Nelsinho Batista em 1989 no Novo Horizontino, então acabou ganhando vaga aí no time titular do Corinthians na sequência da competição. Na quarta rodada, a gente já começa a ver um Corinthians ganhando um pouco mais a cara e as ideias do Nelsinho Batista. É uma vitória muito importante, 2-1 sobre o Palmeiras no Morumbi. Vale lembrar que o Palmeiras, naquela época, tinha um ótimo time. Só para a gente ter ideia, 4 jogadores titulares do Palmeiras faziam parte da seleção brasileira, a seleção que naquela ocasião era comandada já pelo Paulo Roberto Falcão, depois da Copa de 1990. O Neto teve uma grande atuação, e para ele foi muito importante isso, porque o Neto já havia jogado no Palmeiras, né, e a saída dele do Palmeiras não foi uma saída assim tão boa, então ele chegou a dar algumas declarações bem fortes depois do jogo, né, falando que teve um sabor especial para ele essa vitória por 2-1. Ele chegou até a perder um pênalti, mas fez um golaço de falta, um dos muitos gols de falta que ele fez nesse Campeonato Brasileiro de 90, e deu um passe para o gol. É curioso, e aí a gente já começa a mostrar um pouco mais de como o Corinthians passou a ser montado pelo Nelsinho Batista a partir desse jogo contra o Palmeiras. O Tupanzinho, que anteriormente vinha jogando como um centroavante,
foi recuado para jogar como segundo homem de meio campo. Então o meio campo era o Márcio Bittencourt, que depois foi técnico do Corinthians também. Era o primeiro homem de meio campo, um bom volante, marcava forte, mas tinha um bom passe. O Tupanzinho veio jogar como segundo homem de meio. O Neto era esse meia central por trás do centroavante, e aí o Corinthians tinha 2 pontas, o Fabinho por um lado, o Antônio Carlos pelo lado esquerdo e o Paulo Sérgio jogando ali como centroavante, não era bem a função dele, de origem, mas tinha muita movimentação, saía ali da referência, o Neto entrava, o Fabinho entrava em diagonal, então tinha muita mobilidade esse ataque do Corinthians ali, como eu até tinha falado anteriormente, havia essa preocupação de ocupar bem os espaços, O Fabinho entrava em diagonal, o Giba ocupava o flanco do campo, o Antônio Carlos ficava um pouquinho mais preso do lado esquerdo, o Neto entrava muito, era praticamente o segundo atacante, o Tupanzinho carregava muito a bola no meio campo também, dava muita dinâmica a esse meio campo do Corinthians, não era um jogador tão cerebral assim, mas era um cara que se somava muito ao terço final do campo, chegava bastante ali também, e foi um Corinthians que passou a ser um time um pouco mais ofensivo. O Palmeiras nesse jogo era treinado pelo Tele Santana, como eu falei, tinha 4 jogadores da seleção brasileira, e esse jogo chegou a ficar parado 30 minutos, porque a torcida do Palmeiras jogou algumas pedras ali do banco de reservas do Corinthians, não adiantou, o Corinthians venceu essa partida 2-1, primeira vitória do Timão no Campeonato Brasileiro de 90. Na rodada seguinte, houve a manutenção desse time mais ofensivo e mais uma vitória, 2-1 fora de casa sobre o São José. Novamente destaque para o Neto e para o Tupanzinho. Bom jogo também do Antônio Carlos pelo lado esquerdo. O Antônio Carlos tinha se destacado no Campeonato Paulista de 1990 e tinha sido contratado ao 15 de Jaú, clube do interior paulista, e já chegou como titular, movimentação bem forte no ataque, os jogadores de leves do Corinthians começavam a ganhar ali uma cara, melhorando, se tornando um time um pouco mais competitivo para esse Brasileirão de 90. Na sequência, o Corinthians recebeu o Fluminense em casa na 6ª rodada, mais uma boa atuação do Antônio Carlos, Neto e Tupanzinho também foram muito bem. O goleiro Ronaldo foi muito importante nesse jogo, defendeu um pênalti no segundo tempo, quando o Fluminense chegou a quase empatar o jogo. O Fluminense foi melhor que o Corinthians no segundo tempo desse jogo, mas o Ronaldo garantiu aí os 3 pontos, vitória magra do Corinthians por 1-0. Na 7ª rodada, um clássico muito duro contra o São Paulo. O empate por 1-1, mas o Corinthians sofreu muito com a forte marcação tricolor nesse jogo. Vale lembrar que o São Paulo, que faria a final desse Brasileirão contra o Corinthians, era treinado ainda pelo Pablo Forlan. O pai do Diego Forlan foi jogador do São Paulo, fez história do São Paulo, e como treinador ele tinha ali uma ideia de jogo muito baseada na marcação forte. Depois o Tele assumiria o São Paulo, transformaria a forma de jogar da equipe, mas nesse jogo ainda, na 7ª rodada do primeiro turno do Brasileiro, era um São Paulo de uma marcação muito forte, chegou a ter o Bernardo, volante, expulso nesse jogo, chegou a abrir o placar mesmo com a menos no contra-ataque puxado pelo Cafu, Cafu que ainda era jogador de meio campo nessa época. Logo depois o Neto fez o gol de empate, de falta mais uma vez, e o Nelsinho ali depois do jogo chegou a dizer que estava satisfeito com a evolução da equipe do Corinthians. Na 8ª rodada, uma atuação apenas regular diante da Inter de Limeira, jogo no Pacaembu. Primeiro gol do Paulo Sérgio no campeonato, ele já vinha sendo cobrado por isso. O Paulo Sérgio tinha uma deficiência, uma dificuldade na finalização. Era muito jovem ainda, estava fora de posição, como eu falei, então ele perdia muitos gols, mas ele acabou marcando seu primeiro gol no campeonato na 8ª rodada contra a Inter de Limeira, e um gol que foi muito importante para o Corinthians. O time chegou a apresentar algumas melhorias na parte defensiva e administrou o resultado no segundo tempo. Na 9ª rodada, um resultado muito bom, mas uma atuação bem irregular. O Corinthians foi até o Maracanã enfrentar um Flamengo que estava em crise. O Flamengo não fez um bom campeonato brasileiro em 1990, apesar de ter um bom time, mas o Corinthians foi no Maracanã e venceu por 2-1. Aliás, com menos de 25 minutos do primeiro tempo, já vencia por 2-0. Um início muito bom do Corinthians no Maracanã, mas no segundo tempo o time novamente caiu de produção, e aí, de novo, o Ronaldo foi responsável por manter a vitória. O Flamengo acabou fazendo um gol com o Renato Gaúcho logo no início do segundo tempo, mas o Ronaldo fez grandes defesas no Maracanã e garantiu aí mais uma vitória do Corinthians, que começava a construir ali um bom período de invencibilidade com o Nelson Batista. Esse período de invencibilidade fez com que o Corinthians chegasse na última rodada do primeiro turno, podendo até garantir ali uma classificação antecipada às quartas de final. Matematicamente havia a chance de vencer a sua chave, mas o Atlético Mineiro acabou vencendo a sua partida. Ele, Atlético, se sagrou campeão da chave que o Corinthians
compunha, né, nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians acabou fazendo ali bem a sua parte, né? Terminou o primeiro turno batendo o Náutico por 1-0, golaço do Neto de falta, mais um gol do Neto de falta. O Neto fez 9 gols nesse Brasileirão de 90, 5 deles de falta. O Ezequiel teve uma grande atuação no meio campo, né, substituiu o Tupanzinho, que assim como o Giba foi desfalque nesse jogo, e ali criou uma pulga atrás da orelha do Nelsinho para o Ezequiel ganhar espaço nesse time do Corinthians, algo que acabaria acontecendo no retorno. A equipe acabou terminando esse turno na vice-liderança, né, como eu falei, não conseguiu a classificação antecipada para as quartas de final, só que mais uma vez foi uma atuação irregular. O Corinthians era um time que oscilava muito em 1990. Às vezes dentro do próprio jogo, fazia um grande primeiro tempo e um segundo tempo ruim. Mas dessa vez foi o contrário. Foi um primeiro tempo péssimo contra o Náutico e no segundo tempo muito bom. O Corinthians acabou construindo ali o seu placar na segunda etapa. 1-0, vice-líder da sua chave no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 90. E aí no retorno, como eu falei anteriormente, era a vez de encarar os adversários dentro do seu próprio grupo. Na estreia, um adversário difícil, né? O Bragantino, fora de casa, era o campeão paulista, tinha um bom time, mas o Corinthians começou muito bem a partida, né? Logo de cara abriu 2-0, gols do Neto e do Fabinho, mas novamente a irregularidade deu a sua cara ali, né? Mostrou a sua cara, melhor dizendo, e o Bragantino pressionou até empatar justamente no segundo tempo, o jogo lá em Bragança Paulista, onde era muito complicado de se jogar nessa época. A irregularidade do time prosseguiu na segunda rodada do retorno. Empate sem gols em casa com o Bahia. Bahia tinha um bom time, até faria a semifinal desse Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, mas foi uma atuação bem irregular do Corinthians. O Neto não teve uma boa atuação, o Marcelo Dian, zagueiro, e o Antônio Carlos, ponta esquerda, foram os desfalques, né, desse time. O Márcio Bittencourt, que eu já citei anteriormente, acabou jogando improvisado na zaga, e o Ezequiel entrou no meio, né, dentro daquilo que eu falei, que o Ezequiel estava ganhando mais oportunidades na equipe, ele entrou no meio. O Mauro, que terminaria esse campeonato como titular, entrou na ponta esquerda, e o único jogador ali que a gente pode destacar dessa partida foi o Tupanzinho, que acabou mantendo a média de boas atuações que teve nesse Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, de novo, história se repetindo. Outro empate por 0-0 e uma atuação inconsistente. Dessa vez contra a Portuguesa, né, que lutava contra o rebaixamento nesse Brasileirão de 1990. O Corinthians, de novo, teve problemas para criar, jogadas claras de gol. O Neto levou o terceiro cartão amarelo, então ficaria fora da partida seguinte, que seria contra o Botafogo no Caio Martins em Niterói. E o Wilson Mano, que era outro jogador muito importante nessa campanha, foi, né, na realidade, um jogador muito importante nessa campanha, atuou improvisado na lateral esquerda. Ele tinha isso, né, ele jogava em muitas funções. O Wilson Mano, ele era um volante de origem, mas ele jogava de volante, primeiro, segundo homem de meio campo, lateral esquerda, lateral direita, zaga, fez todas essas funções ali no Campeonato Brasileiro de 90 e acabou sendo premiado, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Foi muito importante na reta final o Wilson Mano, tanto taticamente quanto para o Corinthians conseguir um resultado muito importante no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Mais um pouquinho para frente eu vou contar a história para vocês. Na quarta rodada, né, sem o Neto, principal jogador da equipe, a queda do time ficou muito nítida, né? O Botafogo, que também não fez um bom Campeonato Brasileiro, acabou vencendo o Corinthians no Caio Martins em Niterói. O Botafogo mandava seus jogos lá. Um dia de muita chuva no Rio de Janeiro. 1-0, gol do Luizinho, né? O Luizinho que depois jogou no Vasco da Gama. E o Corinthians jogou muito mal, né? Primeira partida sem o Neto, como eu falei. O Wilson Mano, mais uma vez, improvisado na vaga do Jaceli, na lateral esquerda. E a classificação para a segunda fase ali começava a ficar um pouco ameaçada. Eram muitos resultados ruins em sequência. Na quinta rodada, o Corinthians jogou até um pouco melhor do que vinha jogando. Enfrentou o Vasco dentro de casa. Esse jogo foi no Morumbi, na realidade, não foi no Pacaembu. Mas novamente empatou por 0-0. O Vasco também não fez um bom Campeonato Brasileiro em 1990, mas conseguiu ali continuar ostentando uma marca muito importante contra o Corinthians, né? O Corinthians, em 1990, não vencia o Vasco há 15 anos em competições oficiais. Tem essa rivalidade ali interestadual, né, entre o Corinthians e Vasco, mas resultado ali por 0-0 acabou se mantendo. O Timão até jogou melhor, mas novamente não criou tanto e finalizou mal as poucas chances que produziu. E nesse jogo, é um jogo importante porque marca ali uma mexida tática no time, né? O Ezequiel entrou definitivamente como titular no meio-campo e o meio-campo passou a ter 4 jogadores. Paulo Sérgio e Antônio Carlos saíram da equipe,
O Ângelo, que foi um centroavante contratado também ao 15 de Jaú no Campeonato Paulista, ganhou uma chance com o Fabinho fazendo uma dupla de ataque. Acabou não indo bem, sairia da equipe depois. E foi uma partida que marcou a estreia também do Diney, né? Grande Diney, que depois foi campeão brasileiro pelo Corinthians também, no final da década de 90. Ele tinha 19 anos apenas, né, nessa época, e entrou nessa partida, e entrou bem, tanto que no jogo seguinte seria titular, um jogo muito importante para essa campanha do Corinthians, né? Uma vitória, na realidade, muito importante contra o Santos, né? Um clássico contra o Santos, um jogo muito nervoso, tanto o Corinthians quanto o Santos precisavam desse resultado. As duas equipes tiveram jogadores expulsos, né? Isso dá uma dimensão ali do que foi essa partida do ponto de vista dos nervos. O Ronaldo, goleiro do Corinthians, foi expulso no final do jogo já por uma cera, né? O Corinthians já vencia nessa altura por 1-0, gol do Diney, como eu falei, passe do Giba, né? Grande jogada do Neto na origem do lance. E nesse jogo já deu para perceber ali, né, nessa mudança para o 4-4-2, que o Giba ganharia um pouco mais de protagonismo, atacando muito pelo lado direito do campo. Uma bela jogada dele pelo lado direito, cruzamento na cabeça do Diney, que marcou seu primeiro gol como profissional do Corinthians. Aí chorou depois do gol, enfim. Diney tem toda uma história muito ligada, né, ao Corinthians. Foi membro da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, e ele acabou marcando seu primeiro gol nessa partida contra o Santos, né, pela 7ª rodada do Brasileirão, do retorno do Brasileirão de 90. Na rodada seguinte, né, o Corinthians voltou a perder. Não teve o Ronaldo, foi o único jogo do Brasileirão de 90 que o Ronaldo não jogou. O Wilson, que foi um goleiro que havia sido contratado ao longo daquele campeonato, né, porque o Dagoberto, que era o goleiro reserva, se lesionou. O Wilson foi contratado, ele chegou a entrar nos minutos finais contra o Santos, mas titular mesmo ele iniciou contra o Goiás, né, nessa rodada. O Corinthians acabou tomando de 3-1 do bom time do Goiás, né, o Goiás que tinha Túlio Maravilha bem no início da carreira, Luvanor, bom jogador de meio campo também, não tomou conhecimento do Corinthians, passou por cima do Corinthians. O Wilson chegou a falhar no primeiro gol, nessa partida. Uma atuação bem ruim do Corinthians, né, bem aquém daquilo que todo mundo acabou esperando. O Diney acabou marcando mais um gol, se firmou, um gol que ele marcou com o passe do Fabinho, e mais uma vez a equipe jogou com 4 homens no meio campo, um esquema ali que acabou não durando assim muito tempo também no Corinthians no Brasileirão de 1990. Na penúltima rodada do retorno, uma vitória muito importante, né? O Atlético Mineiro tinha feito um grande primeiro turno e já havia garantido vaga nas quartas de final, como eu citei anteriormente, e acabou relaxando na sequência do campeonato. E aí o Corinthians foi até Belo Horizonte, foi até o Mineirão lotado, e com uma grande atuação do Neto, uma ótima atuação dele, enfiou 3-1 no Galo. Destaque aí para a entrada do Mauro na equipe, e aí mais definitivamente como titular. Nelson voltou a apostar no 4-3-3, tendo o Mauro ali pelo lado esquerdo, né? Como eu falei já quando eu abordei a parte tática, o Mauro era um jogador de meio campo, mas ele entrou como ponta nesse time, e aí o time começava a ganhar o funcionamento, a cara da fase final da competição a partir desse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu diria que foi um jogo ali emblemático para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro de 1990. E aí, na última rodada do retorno, quando as coisas pareciam que enfim iam engrenar, uma nova decepção, né? O Corinthians precisava de uma vitória simples para garantir a vaga nas quartas de final, sem problemas, e poderia até ter a vantagem de garantir em casa, caso vencesse o Internacional no Pacaembu por uma boa diferença de gols. O Internacional já estava eliminado da competição naquele momento, não fez um bom Brasileiro de 90, mas enfiou 3-0 no Corinthians, dentro do Pacaembu. Um resultado que foi muito broxante ali para a torcida do Corinthians, que só se classificou porque a Portuguesa venceu o Goiás. Corinthians e Goiás chegaram ali na reta final da fase de classificação de 90, lutando por uma vaga. O Goiás acabou perdendo para a Portuguesa. O Corinthians já tinha uma pontuação melhor que o Goiás e se classificou só por isso. O Antônio Carlos voltou ao time nesse jogo, o Márcio acabou sendo o desfalque, o Ezequiel novamente foi o titular da equipe. No meio-campo, o Diney foi mantido, mas nesse jogo aí ninguém se salvou. O Corinthians jogou muito mal, tomou de 3-0 para o Inter na última rodada do retorno e deixou ali uma sensação de muita desconfiança na torcida corintiana. Nas quartas de final, o adversário foi o Atlético Mineiro, mesmo Atlético que o Corinthians tinha enfiado 3-1, né, no jogo pelo retorno lá no Mineirão. O Atlético que agora já estava um pouco mais concentrado, né? Queria fazer jus ao grande primeiro turno que fez. E o primeiro jogo no Pacaembu, né? Dentro do Pacaembu, o Corinthians acabou vencendo
o Galo por 2-1. O Atlético chegou a abrir o placar nesse jogo, uma falha do Mauro, né, falha de marcação do Mauro pelo lado esquerdo, e a gente vê quanto ele ajudava o time na marcação, né, era um ponta pela esquerda, mas acabou errando um domínio dentro da área, e aí um cruzamento. O Gerson, centroavante do Atlético Mineiro naquela ocasião, acabou botando o Atlético na frente no primeiro tempo. O Corinthians pressionou muito, martelou, né, foi um dos jogos ali que a torcida conseguiu entender esse espírito de luta do time, né? O time trouxe a torcida de novo junto com ele depois daquela derrota para o Internacional no final do retorno da primeira fase, e acabou virando, né? Com muita raça, pressionou o jogo inteiro, correu risco em contra-ataque, mas o Neto teve uma grande atuação mais uma vez, foi o melhor jogador daquele campeonato. Ele fez os 2 gols, né? O primeiro deles aproveitando um cruzamento do Paulo Sérgio que entrou muito bem na segunda etapa nesse jogo, e o segundo deles, mais uma boa jogada do Paulo Sérgio, dessa vez pelo lado esquerdo. Paulo Sérgio vem costurando, entra na área, dá o passe para o Tupanzinho erra o domínio e a bola sobra para o Neto, e aí ele bate de canhoto, dá uma bomba, né? Cara a cara com o goleiro do Galo e bota o Corinthians na frente, 2-1, e aí o Corinthians ganhou confiança, foi jogar a segunda partida contra o Atlético no Mineirão, e ao contrário do que todo mundo poderia imaginar, o Corinthians não ficou atrás não, saiu para atacar também o Atlético Mineiro, isso de uma certa forma surpreendeu o Atlético, né? Mexeu um pouquinho ali com o psicológico do Atlético dentro do Mineirão, e o Corinthians acabou voltando com o empate por 0-0. É claro que no segundo tempo, né, o Nelsinho fez algumas mexidas para preservar a parte defensiva do time, mas o Corinthians não deixou de atacar não. E uma coisa muito importante, esse jogo, o Corinthians não teve o Neto, né? O Neto estava suspenso nessa partida, e o Paulo Sérgio acabou substituindo o Neto. A gente vê como o Nelsinho não abriu mão de atacar. O Paulo Sérgio era um atacante, o Neto era um meia de origem, e o Corinthians voltou lá do Mineirão de Belo Horizonte com empate por 0-0 e a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Já na semifinal, o adversário foi o Bahia, né? Como eu falei anteriormente, o Bahia, bom time do Bahia, que era comandado pelo Candinho, né? Que depois fez história na Portuguesa, foi auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo na seleção brasileira também. Primeiro jogo, mais uma vez, dentro do Pacaembu, e nova vitória por 2-1 do Corinthians. E detalhe, de novo de virada, o Corinthians levou um gol de falta logo no início, né? Uma falha do Ronaldo ali de posicionamento, uma falha rara do Ronaldo. O Ronaldo fez um grande campeonato brasileiro em 1990, mas ele acabou falhando nesse primeiro jogo da semifinal. E aí o Corinthians não sentiu. O Corinthians foi para cima do Bahia, como eu já havia falado anteriormente aqui também. Era um time que já tinha mais confiança, já tinha uma forma de jogar mais bem definida, a torcida já apoiava muito mais do que cobrava, como foi a realidade na primeira fase do campeonato, e aí o Corinthians acabou conseguindo virar esse jogo, né? Nessa partida, o Dinei e o Jacenir não puderam jogar, o Nelsinho Batista colocou o Paulo Sérgio e o Wilson Mano, de novo o Wilson Mano jogando como lateral esquerdo improvisado. O Neto, de novo, foi determinante, principalmente nos lances mais agudos, nos lances de bola parada, quando a gente estava falando da parte tática, né? Esse era o principal argumento ofensivo do Corinthians, né? Então ele foi muito importante nesse jogo para essa virada do Corinthians, mais uma virada do Corinthians contra o Bahia no Pacaembu. No jogo de volta, de novo o Corinthians podia empatar, venceu o primeiro jogo, podia empatar, e dessa vez o Nelsinho foi um pouco mais cauteloso, montou um time um pouco mais defensivo, o time ficou mais na defesa, conseguiu anular ali as investidas do bom time do Bahia. Repito, era um time que tinha ótimos jogadores, tinha o Charles centroavante, tinha o Naldinho como ponta, Luiz Henrique meia, que era muito bom jogador, chegou a atuar na seleção brasileira depois também. O Neto nesse jogo chegou a ser substituído ainda no intervalo, o Nelsinho falou depois que a substituição foi por uma deficiência técnica do Neto nesse jogo, e também para reforçar a marcação no meio campo. O Wilson Mano entrou e acabou dando aquilo que o Nelsinho queria. O Nelsinho chegou a repetir a escalação do primeiro jogo, mas com uma postura, como eu falei, um pouco mais defensiva. Tanto o Jacenir quanto o Dinei começaram essa partida no banco de reservas. Eles que vinham sendo titulares. O Nelsinho gostou tanto da atuação do Corinthians no primeiro jogo, que manteve tanto o Wilson Mano quanto o Paulo Sérgio como titulares nesse segundo jogo em Salvador. Mais uma vez 0-0 e o Corinthians voltando com o resultado, alcançava uma final de Campeonato Brasileiro 14 anos depois. Lembrando que o Corinthians foi vice-campeão para o Inter em 1976. Na final, o adversário foi o São Paulo, um grande clássico paulista para definir o Brasileirão de 90.
São Paulo, que era treinado pelo Tele, vocês lembram aí que o Corinthians já havia enfrentado o Tele Santana na primeira fase, com o Tele treinando o Palmeiras, dessa vez enfrentava o Tele treinando o São Paulo. São Paulo que começava ali a montar a base daquele grande time que foi campeão brasileiro no ano seguinte, que foi campeão paulista, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão mundial, enfim. Começava a montar aquele grande time, ainda não era exatamente aquela equipe, mas o Tele começava a botar em prática aquelas ideias e o Nelsinho Batista, preocupado com isso, não teria o Paulo Sérgio suspenso nessa final. Já ao invés de colocar o Diney, ele teve ali, que foi, na minha opinião, um grande pulo do gato para o Corinthians conseguir ser mais competitivo contra o São Paulo nessa final. Ao invés de colocar o Diney, ele adiantou o Tupãzinho e colocou o Wilson Mano como titular. Então o Corinthians foi montado, como vocês acompanham aí, com o Wilson Mano como volante, ao lado do Márcio, o Neto mais adiantado com o Tupãzinho, se revezavam ali, ora o Neto era o centroavante, ora o Tupãzinho era o centroavante, ora o Tupãzinho voltava um pouco mais para armar, ora o Neto voltava um pouco mais para armar, Fabinho e Mauro pelos lados, com aquelas funções, né, bem determinadas, o Fabinho entrando em diagonal, vocês podem ver, botei até essa setinha aí para ficar mais fácil o entendimento, e o Mauro voltando um pouco mais para auxiliar na armação das jogadas. O Wilson Mano acabou fazendo o gol da vitória logo aos 4 minutos de jogo, uma falta cobrada pelo Neto pelo lado esquerdo, ele fechou no primeiro pau e desviou, e aí depois disso, o Corinthians deu a bola para o São Paulo e ficou jogando de uma forma mais defensiva, tentando explorar ali os contra-ataques. O São Paulo ficou travado na marcação do Corinthians e não conseguiu criar tanto assim nesse primeiro jogo da final. O Corinthians levava vantagem para a segunda partida, que também seria disputada no Morumbi. No segundo jogo, com a vantagem, o Nelsinho repetiu a equipe. Novamente o Wilson Mano como titular, ao lado do Márcio Bittencourt ali no meio campo. O São Paulo no primeiro tempo foi muito superior ao Corinthians, né? O Corinthians mal passou do meio campo, o São Paulo conseguiu criar algumas oportunidades, mas era um jogo muito nervoso, né? Toda hora era uma discussão, era uma cotovelada aqui, era o Tele, depois do jogo, chegou a falar muito sobre isso também, reclamar bastante, dizendo que o Corinthians praticou um antijogo nessa final e que o time dele, que deveria ter sido campeão brasileiro naquela ocasião, o Tele tinha muito isso, né? Às vezes ele saía um pouquinho ali do reconhecimento, do mérito do rival, porque o Corinthians não fez só cera no jogo, não fez só um antijogo. O Corinthians marcou muito bem o time de São Paulo e contra-atacou. Tanto é que no segundo tempo fez o gol da vitória por 1-0, né? Uma belíssima tabela entre o Tupãzinho e o Fabinho. Tupãzinho faz o gol, coroando aí o grande campeonato que teve. E dali para frente, o São Paulo já não criou tanto assim. O Corinthians pôde comemorar no estádio do seu rival o título brasileiro de 90, o primeiro título do Brasileirão. Pegando aí esse mapa dos influenciadores ofensivos no Brasileirão de 90, né, do time do Corinthians, logicamente, a gente vê aí o quanto o Neto foi importante, né? 9 gols na competição, 2 assistências, gerou 11 gols diretamente, disparado o jogador que mais gerou gol diretamente. E desses 9 gols, 5 de falta. Né? Grande especialidade do Neto, estava em grande forma no Campeonato Brasileiro de 1990. Tupãzinho, também outro jogador muito importante, fez 3 gols, aí o Paulo Sérgio fez 2, Diney também. Não era um time assim com uma produção ofensiva tão alta, como a gente percebeu logo no início do vídeo. Destaque também para o Giba, né, lateral direito, o lateral mais ofensivo da equipe, como a gente explicou também na parte tática, que deu 3 assistências aí, terminou como líder de assistências do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro de 1990. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre o Corinthians, que venceu o Brasileirão de 90. Foi o primeiro título da história do Corinthians, o primeiro título nacional da história do Corinthians. Vocês perceberam aí que eu estudei bastante, li muito, né? Vi muito jogo para a gente poder passar para vocês aqui no nosso canal com detalhes, como é que jogava aquele time do Corinthians, como é que foi a realidade, contextualizando como é que foi aquele Brasileirão de 90 para vocês, e vai ser uma frequente aqui do canal durante essa quarentena. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho também é muito importante, que assim que eu subir um vídeo aqui, vocês vão receber a notificação no telefone de vocês. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.